Pai Senhor, meus irmãos, estaremos estudando a última lição do trimestre, desse segundo trimestre de 2025, a lição 13, que o título é Renovação da Esperança. Estudamos no trimestre o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Estudamos então o Evangelho escrito por João, as suas nuances, as características desse Evangelho, tudo aquilo que João, inspirado pelo Espírito Santo, registrou para demonstrar a deidade, a humanidade de Cristo. Então, na lição 1 a gente falou sobre o Verbo que se tornou carne. Na lição 2 estudamos sobre o novo nascimento. Lição 3, a verdadeira adoração. Lição 4, Jesus, o pão da vida. Lição 5, a verdade que liberta, o bom pastor e suas ovelhas. Na lição 6. Na lição 7, a sua ressurreição e a vida. Lição 8, uma lição de humildade. Lição 9, o caminho, a verdade e a vida. A promessa do Espírito, na lição 10. A intercessão de Jesus pelos discípulos, na lição 11. Do julgamento e ressurreição, na lição passada, a lição 12, e hoje concluímos o trimestre. Cada lição, cada título desse, já reportamos na nossa memória um capítulo do Evangelho de João, do primeiro Novo Nascimento, João 3, o Bom Pastor, capítulo 10, e assim sucessivamente. Intercessão, capítulo 17. Então, cada capítulo, com cada título de lição, podemos fazer essa associação. O textual da nossa lição de hoje é: E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. João 20, 26. Então já podemos notar que vamos falar sobre a ressurreição, a partir do capítulo 20, que vai nos relatar, aleluia, esse glorioso fato que é a ressurreição do nosso Senhor Jesus. A verdade prática diz: a ressurreição de Cristo representa o ápice da esperança cristã. Glórias a Deus. Então, é o cumprimento de todas as profecias. O plano de Deus, então, é consumado ali na cruz, no tocante na nossa salvação, quando Jesus morre, e ao ressuscitar, nos dá agora uma viva esperança. E que tudo aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir. Diz que iria para o Pai e ia nos preparar lugar. Louvado seja Deus. E voltaria para que onde Ele estiver, estejamos nós também. João 20, 19 e 20 e 24 a 31 são os versículos da leitura bíblica em classe. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: Se eu não vi o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Jesus, pois, operou também, em presença de seus discípulos, muitos outros sinais não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Louvado seja Deus. Então, aleluia, esse capítulo maravilhoso, capítulo 20, como falamos em lições passadas, se a história de Jesus encerrasse, terminasse ali na sua morte, seria uma história triste, uma história apenas de um mártir, mas o Evangelho ele não conclui com a morte de Cristo, mas sim ele relata agora a sua ressurreição e as inúmeras aparições, provando, deixando com provas incontestáveis da sua ressurreição para que os discípulos pudessem ser testemunhas. Pedro mesmo, em sua pregação ali, depois de receber o Espírito Santo, serem batizados com o Espírito Santo, ele relata isso, que Cristo foi morto, mas ressuscitou, e esse fato, os discípulos eram testemunhas vivas, oculares, louvado seja o nome do Senhor. Os objetivos da lição, então, são
analisar a importância da ressurreição de Jesus como prova de sua vitória sobre a morte, reconhecer como a presença de Jesus transforma a tristeza e medo em esperança e alegria, e fortalecer a convicção de que a fé em Jesus é fundamentada em sua ressurreição e em suas promessas eternas. Louvado seja Deus. E a introdução da nossa lição diz o seguinte: chegamos à última lição desse trimestre. A palavra que define é esperança. A ressurreição do nosso Senhor simboliza o ponto culminante da esperança cristã. Por meio dela, conseguimos reforçar nossa fé em Cristo, promover a alegria em vez da tristeza, afastar o medo e acolher a mensagem destemida do Evangelho. Nesta lição, somos convidados a renovar a nossa esperança, né? E essa mensagem destemida, né, eles só tiveram ousadia, né, porque Cristo ressuscitou. Se Cristo não houvesse ressuscitado, né, eles não teriam todo o ímpeto, toda a coragem de pregar o Evangelho, né, de ir por todo o mundo, como o Senhor tinha lhes ordenado, e não tinha chegado até nós, né, o cristianismo, louvado seja o nome do Senhor. E essa esperança que agora temos, viva, né, aleluia, pois Ele ressuscitou, está à destra de Deus, intercede por nós, glórias a Deus, prometeu voltar. É uma esperança porque Ele inaugura, né, essa modalidade, né, essa ressurreição de que não vai mais morrer. Ele foi a primícia dos que dormem. E logo a igreja, né, vai acompanhá-lo, louvado seja o nome do Senhor, e vai poder então provar também da glorificação por intermédio, né, da obra do Senhor Jesus ali no Calvário. Glórias a Deus. E o primeiro tópico, a aparição de Jesus Cristo. O primeiro subtópico, Pai seja convosco. Na segunda vez que Jesus se revelou aos seus seguidores, tanto homens quanto mulheres, o ambiente era diferente. O sepulcro continuava vazio, os discípulos ainda receosos, permaneciam escondidos dos olhares dos transeuntes do lado de fora da casa, onde estavam reunidos, com portas e janelas fechadas. Era uma habitação em algum ponto na cidade de Jerusalém. Já não era mais de madrugada do primeiro dia da semana, mas sim à tarde daquele mesmo dia em que Maria Madalena comunicou aos discípulos que tinha visto e falado com Jesus ressuscitado, né? Glórias a Deus. A princípio, né, vem a notícia, né? Maria teve o privilégio, Maria e as outras mulheres, de ver o Senhor Jesus ressurreto em primeiro lugar, né? Glórias a Deus. Mas elas então anunciam aos discípulos que Jesus havia ressuscitado. Correram, né? Pedro e João correram até o sepulcro, viram o sepulcro vazio, mas, né, aquela manhã ainda era uma manhã de incerteza, uma manhã de dúvida, né? Uma manhã em que eles ainda tinham receio, estavam ali trancados, fechados, com medo. Aleluia. Mas a Bíblia fala que agora na tarde daquele dia, o Senhor faz essa visita àqueles discípulos, louvado seja o Senhor, para tornar, né, como veremos na lição, né, a tristeza, o medo em alegria, né, e coragem agora vigor para poder serem testemunhas desse grande fato e de tudo aquilo que Jesus havia ensinado. Louvado seja o nome do Senhor. No entanto, eles mostravam ceticismo quanto à afirmação de Maria Madalena sobre ter encontrado Jesus vivo. Na verdade, os discípulos estavam ainda tomados pelo medo dos judeus e sentiam-se desprotegidos. Então, na manhã, Maria já estava alegre, as mulheres que viram Jesus já estavam felizes, mas os discípulos tiveram que aguentar até a tarde, ainda com esse receio, com esse medo e sem acreditar no que Madalena havia falado. Ainda vendo o sepulcro vazio, ainda tinham dúvidas. De fato, tinham fugido para suas casas quando Jesus foi preso, restando apenas Pedro e João posicionados à distância. João 19, 27, capítulo 20, versículo 10. Dias depois, após terem recebido o Espírito Santo como Consolador, aqueles discípulos continuavam escondidos com as portas trancadas no mesmo local. Jesus aparece num domingo, mesmo assim, 8 dias depois, ainda estavam ali trancados. Na primeira vez que Jesus aparece, Tomé não estava. Porém, 8 dias depois, Tomé já estava, né? Como veremos aqui na lição. Quando Jesus voltou a aparecer entre eles, repetiu por 3 vezes: Pai seja convosco, né? E a Bíblia diz que a paz que o Senhor nos dá, ela excede todo entendimento, né? Então eles não tinham mais que ficar receosos, né? Porque eles estavam contemplando a vitória, né? A vitória do nosso Senhor sobre a morte. Louvado seja o Senhor. E eles agora poderiam, então, ter essa paz no lugar do receio, ter alegria no lugar da tristeza. O subtópico registra as aparições de Jesus ressurreto. Entre a sua ressurreição e a ascensão ao Pai,
que ocorreram num período de 40 dias, Jesus apareceu aos seus discípulos em pelo menos 10 ocasiões, né? Alguns enumeram mais, mas no mínimo 10 vezes Jesus então aparece aos seus discípulos. As suas aparições começaram com, primeiro, Maria Madalena, junto ao túmulo vazio, o anjo já fala com as mulheres, dizendo que Jesus não estava mais ali. Quando ela vai mais à frente no jardim, ela encontra o mestre, o Rabone, como ela mesma diz. Seguiram-se as mulheres que retornaram da sepultura para anunciar aos discípulos que o túmulo estava vazio. Mateus 28, de 8 a 10. Terceiro, depois foi a vez de Pedro, Lucas 24, 34, 1 Coríntios 15, 5. Paulo vai enumerar a ordem da qual Jesus apareceu, apareceu a Cefas, como Paulo diz, e depois aos discípulos, Paulo vai falando até algumas dessas aparições que estamos relatando aqui, enumerando, Quarta vez, e ainda os discípulos que estavam no caminho de Emaús ao anoitecer, Marcos 16, 12, Lucas 24, 13 a 32. Jesus também se revelou aos discípulos, é a quinta aparição, reunidos numa casa em Jerusalém, quando Tomé não está presente. Então, havia apenas ali os 10 discípulos. Faltava Tomé e Judas já havia morrido. Nessa ocasião ainda não haviam escolhido Matias. Sexta ocasião, posteriormente na presença de Tomé. Uma semana depois, Jesus aparece novamente agora com Tomé. Como falei, os discípulos ficaram de manhã até a tarde incrédulos, sem entender. Jesus aparece à tarde do primeiro domingo, no domingo que ele ressuscita. E Tomé ficou agora uma semana remoendo aquilo, sem crer, ele mesmo dizendo que só ia crer se visse, tocasse nas chagas de Jesus, colocasse a mão ali do seu lado. Então Jesus agora aparece com Tomé presente. A seguir, na sétima aparição, apareceu a 7 discípulos junto ao mar da Galileia, João 21, quando eles estão ali pescando, Jesus ainda opera mais uma vez o milagre da pesca, maravilhosa, e também o Senhor come com os discípulos ali. Depois fez aparições aos apóstolos e a mais de 500 seguidores, Oitava aparição. Está em Mateus 28, 16 a 20, Marcos 16, 15 a 18, 1 Coríntios 15, 6. Então, foram mais de 500 discípulos ou seguidores que testemunharam Jesus ressurreto. Em nono lugar, dirigiu-se ainda a Tiago, seu meio-irmão, que não era um apóstolo, apenas era seu meio-irmão, um discípulo agora, e que vai posteriormente até liderar ali o concílio, em Atos 15, vai estar ali liderando a igreja naquela ocasião. 1 Coríntios 15, 7. E por fim, a 10ª aparição que o autor elenca, manifestou-se pela última vez durante a sua ascensão no Monte das Oliveiras. Todas essas aparições foram antes do Senhor ser assunto aos céus. Depois, é claro que ele vai aparecer a Paulo, vai aparecer a João, na ilha de Patmos. A Paulo ele vai aparecer várias vezes, Paulo relata isso, Paulo vai ensinar, ele diz, recebi do Senhor, Então o Senhor falava com ele, encorajou, Disse ali em Jerusalém, para ele não ter medo, que importava que ele fosse até Roma. Então, o Senhor continuou aparecendo depois que ele foi assunto aos céus. Estevão também viu os céus abertos e viu Jesus à destra de Deus. Então, antes de ele ser assunto aos céus, então podemos contar essas 10 aparições. Terceiro subtópico, preciosas lições. Primeira lição a reter é que a ressurreição de Cristo representa o ponto culminante da fé cristã. Paulo dirigiu-se aos Coríntios afirmando: se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Então Paulo vai elencar essas aparições e dizendo que havia provas incontestáveis da ressurreição de Cristo. E ele dizia até que muitas testemunhas ainda estavam vivas naquele momento que ele escrevia, louvado seja o nome do Senhor. E se Cristo não houvesse ressuscitado, ainda estávamos em nossos pecados e era vã a fé, era vã a nossa pregação. Mas como ele ressuscitou, Paulo tinha também essa coragem e essa certeza de quem ele servia e foi fiel, combatendo o bom combate, sabendo que ele ia receber também a coroa da justiça. Louvado seja o nome do Senhor. A segunda lição revela que a ressurreição é um fato questionável, que fortalece a certeza e a alegria de saber que ele está vivo. A terceira lição diz respeito à renovação da esperança e à promessa da ressurreição dos mortos em Cristo. 1 Tessalonicenses 4, 14 a 16.
um dia seremos como nosso Senhor, né? Ele é a primícia e um dia receberemos um corpo semelhante ao dele, como está lá em Filipenses. Louvado seja o nome do Senhor. Então, temos essas preciosas lições. Então, recapitulando, né? É fundamento da nossa fé, né? A certeza de que ele ressuscitou, louvado seja o nome do Senhor. É um fato inquestionável, né? Muitas testemunhas, louvado seja o nome do Senhor. E isso, né? Tornava a tristeza de todos eles em alegria, porque eles pensavam talvez que tinha tudo acabado, mas agora viram que, né, a história continuava, porque Jesus estava vivo e ele prometeu estar com eles todos os dias, estar conosco, né? Todos os dias até a consumação do século. E a terceira lição, então, a promessa de que um dia também ressuscitaremos. Louvado seja o Senhor. Quem estiver vivo será transformado no momento do arrebatamento, e aqueles que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Segundo tópico, a aparição de Jesus, esperança e plena alegria. O medo deu lugar à esperança, primeiro subtópico. Com a crucificação, morte e sepultamento de Jesus, o medo, a frustração e, por conseguinte, a desesperança surgiram no coração dos seus discípulos. A cena dos dois discípulos no caminho de Emaús ilustra perfeitamente esse estado emocional dos seguidores de Jesus. Então, inclusive, quando as mulheres anunciam, né, dá o recado que era para eles ir para Galiléia, né? Só que a gente está vendo esses dois discípulos indo o caminho contrário, indo para sua casa, né, sua aldeia. Então era para ficar ali em Jerusalém e Jesus ainda ia encontrá-los na Galiléia. Então não era para eles estarem tímidos, com medo, se recolhendo, né, como os 10 estavam ali trancados. No entanto, quando Jesus se revela a eles, os seus rostos transformaram-se imediatamente. Assim a esperança substitui o medo e a frustração. O Cristo que venceu a morte renova a nossa esperança e afasta a desesperança, né? E eles, quando perceberam que era Cristo, eles diziam, não ardia em nós os corações, quando ele estava expondo, né, a palavra, falando ali, aleluia, trazendo a eles tudo aquilo que as Escrituras já diziam sobre o Cristo. Então a maioria dos discípulos havia esquecido, né, o que Jesus ensinara a respeito daquele momento, né? Eram para eles estarem apercebidos, mas estavam distraídos e com medo, né? Mas graças a Deus eles viram o Senhor e se alegraram. Segundo subtópico, a tristeza deu lugar à alegria. Quando se apresentou aos discípulos e lhes trouxe a paz, os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. João 20:20. A magnífica notícia da ressurreição do Senhor e a sua subsequente aparição eliminaram a tristeza dos discípulos e encheram os seus corações de alegria. Estar na presença de Jesus Cristo ressuscitado é promover uma vida repleta de alegria, onde mesmo nas situações mais difíceis conseguimos manter a nossa capacidade de nos alegrar no Espírito de Deus. Glórias a Deus. Né? Estavam com medo dos judeus, né? Como diz aqui no texto bíblico. Chegada após a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerrados as portas dos discípulos, com medo dos judeus se tinham ajuntado. Chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhe, paz seja convosco. Né? Graças a Deus que aquela tristeza, aquele medo passou, que Jesus entrou no local, não precisou nem abrir as portas, né? Estavam lá trancados, como o comentarista disse, né? Portas e janelas, com medo mesmo, triste, né? Sem nenhuma esperança. Mas a esperança, né? Aleluia, entrou no meio deles. Graças a Deus. Esperança e alegria, terceiro subtópico. Esperança e alegria são algumas das virtudes cristãs mais relevantes que encontramos no Novo Testamento. O apóstolo Paulo refere-se à virtude da esperança junto à fé e do amor. 1 Coríntios 13:13. Na carta aos Gálatas, o apóstolo menciona a alegria como um dos componentes do fruto do Espírito. Gálatas 5:22. Assim, tanto a esperança quanto a alegria estavam presentes na manifestação de Jesus aos seus discípulos. Portanto, se cremos no Cristo que venceu a morte, estas duas virtudes devem ser evidentes nas nossas vidas com Ele, né? A Bíblia diz que em Cristo Jesus somos mais do que vencedores, né? Então podemos estar abatidos, desanimados, derrotados, mas sim sempre com essa viva esperança, né? De que Ele vive, aleluia, como diz o hino, né? Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. E como Ele vive, Ele está no controle de tudo. Não é guerra que vai me assombrar, não é ameaça de uma terceira guerra mundial, não. Nada disso pode tirar nossa paz. Estamos em Cristo, Cristo está no controle e todas as coisas vão acontecer conforme a soberania do nosso Deus, né? Ele é soberano. Terceiro tópico, a aparição de Jesus, convicção fortalecida.
Primeiro subtópico, as dúvidas dissipadas. O episódio da incerteza de Tomé revela a dúvida que surgiu no coração do seguidor de Jesus. A gente viu que todos eles estavam abatidos, tristes, sem acreditar no que as mulheres haviam falado. As mulheres tiveram esse privilégio de ver Jesus em primeiro lugar. Aleluia, e Tomé da mesma forma. Como Tomé não estava na ocasião, ele também não acreditou, e ainda expõe a sua dúvida, e diz só ia acreditar se visse. Durante algum tempo, Tomé revelou-se cético em relação à ressurreição do Senhor. João 20, 25. No entanto, quando teve a oportunidade de encontrar Jesus e tocá-lo, todas as suas dúvidas foram prontamente dissipadas. O Cristo ressuscitado eliminou qualquer possibilidade de dúvida dos seus discípulos, reforçando assim a fé deles. Inclusive, Tomé faz essa importante declaração cristológica, aleluia, a respeito da deidade de Cristo. Quando ele vê, quando ele toca, agora ele não queria mais tocar, mas Jesus ordena ali que ele tocasse, já que ele disse que só ia crer se tocasse, mas a partir daí ele vai dizer então e vai declarar, Senhor meu e Deus meu. Então toda dúvida é dissipada e ele reconhece que Jesus não era apenas um rabi, mas era o Senhor, era Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque ele viu a vitória sobre a morte que Jesus conquistou ali, apresentando-se diante deles, vivo, glórias a Deus, e ainda mostrando as marcas, louvado seja Deus. Vai lembrar a ocasião que Elias desafia ali os profetas de Baal e de Aserá, e como aqueles profetas falham ali, seu Deus não tem força para mandar fogo, eles se cortam, se martirizam ali todo para poder ver se o Deus deles ouvia, mas o Deus dele tinha ouvido, mas não ouvia, tinha olho, mas não via, boca, mas não falava. Mas quando Deus então manda fogo, após Elias arrumar o altar e oferecer aquele sacrifício a Deus, Deus manda fogo ao povo. Agora conhece que só Jeová é Deus. Aleluia. Tomé aqui está reconhecendo que Jesus então é esse Senhor e é esse Deus. Graças a Deus. Fortalecimento da fé. Anteriormente, cético, Tomé agora profere uma linda declaração de fé. Senhor meu e Deus meu. João 20, 28. Ao longo da história da igreja, encontramos indivíduos que, antes agnósticos ou céticos, hoje afirmam com firmeza sua crença em Jesus Cristo, como Deus revelado nas Escrituras. Teu encontro com o ressurreto torna impossível continuar a duvidar, como uma forma de rebeldia provocada pela idolatria humana. Romanos 1, 21 e 23. Aleluia, a gente vê isso na vida de Paulo, Paulo tem um encontro com Jesus ressurreto, tem um encontro com esse Jesus maravilhoso e faz uma mudança radical, então, no seu pensar, na sua mente, no seu coração. Ele achando que estava agradando a Deus, achando que estava servindo a Deus, indo contra Jesus, contra a igreja, mas é o Senhor, por misericórdia, aparece a ele. E muda, de forma maravilhosa a vida de Saulo, de Paulo. Aleluia. E isso, foi o motor que moveu ele durante todo o ministério. Fez uma obra excelente, instruiu a igreja, abriu igrejas, glórias a Deus, e deixou ainda um conteúdo maravilhoso registrado, que o Espírito Santo o inspirava para escrever para nós, glória a Deus. Ele doutrinava a igreja, ensinava a igreja, mas esses ensinos de forma sobrenatural, cabe à igreja atual. Louvado seja o nome do Senhor. E a gente vê que ele foi até o fim combatendo o bom combate. De que outra forma ele ia mudar radicalmente a sua história, a sua vida, se não fosse ter o encontro com Jesus? Não tinha jeito, talvez nenhum discípulo ia conseguir convencer, mas o próprio Jesus aparece para ele ali no caminho de Damasco, E bem assim o Senhor também tem feito hoje. Até muitos muçulmanos a gente ouve testemunho que viram Jesus, E a gente sabe como é difícil o muçulmano se tornar um crente, mas para Deus nada é impossível. Como ele disse aos discípulos, quando aquele jovem escolheu as suas riquezas e se apartou de Cristo, Para Deus nada é impossível e Deus continua salvando o mais incrédulo, o mais cético, Aleluia. Aquele que combate, que enfrenta, se opõe ao cristianismo, mas o Senhor pode também derrubar ele por terra e ele vê raiar uma grande luz na sua vida. Terceiro subtópico, fortalecimento da esperança. Além de proporcionar alegria e convicção, Cristo ressuscitado expande a nossa esperança em relação ao futuro.
Segundo a Escritura, a promessa de que um dia os mortos ressuscitarão e receberemos um corpo glorificado baseia-se na ressurreição e glorificação do Senhor Jesus. Esta era uma doutrina essencial para o apóstolo Paulo. Atos 24, 15, 1 Coríntios 15, 12, 14. Né? É a base, né? A doutrina basilar da nossa fé é a ressurreição de Cristo e é o fundamento da nossa esperança. E em João 14 ele já tinha dito isso. Né? Quando Paulo disse que Jesus vem arrebatar a igreja, né? E estaremos com ele, louvado seja o Senhor, faz cor ao que o Senhor Jesus disse, que onde ele estiver, estaremos nós também. Pois ele foi preparar lugar, e indo preparar lugar, voltaria outra vez para nos buscar. Né? Então Paulo tinha essa convicção dessa promessa que Jesus mesmo fez e o Espírito Santo o inspirou a ensinar a igreja. Assim Paulo ensinava e defendia essa verdade ao longo do seu ministério. 1 Tessalonicenses 4,14. E ele esperava o arrebatamento dos dias dele, né? Glórias a Deus. Ele não esperava uma grande tribulação, não esperava mais nada disso. Né? Nós que estivermos vivos. Então Paulo tinha certeza que Jesus voltaria, que Jesus arrebataria a igreja. E ele, inclusive, se incluía naqueles que seriam arrebatados vivos. Né? Não deu tempo para Paulo, mas nós devemos estar vivendo hoje como se Cristo voltasse amanhã, ou hoje mesmo. Né? Glória a Deus. Portanto, a ressurreição e a glorificação de Cristo serve como antecipação da ressurreição dos salvos que partiram e da glorificação dos nossos corpos. Né? Nós que estivermos vivos, glórias a Deus, seremos transformados. Louvado seja Deus. Concluindo o trimestre, irmãos, durante esse trimestre exploramos ensinamentos valiosos que nos ajudam a entender melhor a divindade de Jesus. O nosso Senhor é eterno, é diferente do Pai, mas igual a Ele. É Deus em sua essência, o Criador de tudo, e por conseguinte, a fonte de toda a salvação e vida espiritual. Este foi um dos propósitos que o evangelista redigiu seu evangelho, para que possais crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e ao crerdes, tenhais vida em seu nome. João 20, 31. Graças a Deus, né? Esse trimestre, aleluia, complementa que estudamos no primeiro trimestre, falou bastante sobre Cristo, né? Sobre cristologia, e neste trimestre a gente fala sobre João. Né? Claro que não deu para estudar tudo, uma lição nunca aprendia todo o Evangelho, mas sempre terá lições revisitando esse importante Evangelho. Glórias a Deus. E na próxima lição a gente vai falar sobre a igreja, sobre o livro de Atos. Graças a Deus. Quase uma continuação desse final. Jesus ressuscita e vai dizer à igreja agora aguardar, né, em Jerusalém, até que do alto recebesse essa promessa e desse continuidade à obra que o Senhor começou. Amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor. Maravilhoso eterno Deus, mais uma vez te louvamos, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pelas lições, Pai, que o Senhor colocou no coração do comentarista, para, Senhor Jesus, a cada domingo, Pai, nos passar importantes temas, Pai, importantes ensinamentos. Deus poderoso e santo, possamos estar aguardando a sua volta de forma ansiosa, de forma preparada, Pai, que estejamos de pé, estejamos prontos para encontrar com o Senhor, nosso Deus. Deus poderoso, aleluia, possamos concluir essa lição dizendo Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O mundo, Pai, se arruina em pecar, o mundo, Pai, se arregimenta para os dias finais da história, Pai. E a igreja tem que ficar alerta, sabendo que a sua volta é iminente. Aleluia, em qualquer momento o Senhor pode voltar para vir buscar a sua igreja. Por isso nós te louvamos e te agradecemos. Nos ajuda, Pai. Abençoa todos aqueles que amam esse dominical, contribuem, frequentam, e que o próximo trimestre o Senhor continue, Pai, fomentando a tua igreja para abraçar e amar esta obra. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja conosco hoje e sempre. Amém.